Boa noite! Estamos começando oficialmente a nossa imersão. Boa noite! Nossa, tô muito empolgada, gente. Muito empolgada para esse primeiro dia. Boa noite! Deixa eu colocar aqui, ó. A descoberta. E aí, gente? Boa noite! Esperar vocês entrarem. Boa noite! Vocês não têm ideia do que vai ser essa imersão. Tá? Muito maravilhosa. Bom, quem já é antigo já sabe, já chega. Pega aqui a setinha. Vem aqui na setinha. Compartilha esse balãozinho aqui, né? Essa setinha. Compartilha com as pessoas que você gosta. A gente vai fazer muita coisa legal aqui. Muita transformação vai acontecer na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza. Eu preparei um conteúdo mais profundo. Vocês vão entender isso já já. Compartilha aí. Clica no balãozinho. Seleciona as 10 primeiras pessoas aí. Tô muito animada. Bom, enquanto vocês chegam, gente, lembrando que essa imersão, ela tem começo, meio e fim. Hoje a gente tá na primeira aula. Ai, eu não fixei o comentário, gênia. Agora não ficou aqui. Peraí. Fixei. Crescimento, né? Bom, então eu vou começar. Tem começo, meio e fim. Vocês precisam seguir todo o roteiro que eu vou trazer aqui. Gente, então é o seguinte. Hoje é o dia 1. A gente vai começar com a descoberta, tá? O que é o primeiro ponto que você vai entender? Nessa semana, a gente vai fazer um roteiro. A gente vai traçar um caminho real mesmo. Para que você, de forma prática, para que você descubra os segredos para se tornar mais interessante e resolver a sua vida amorosa, tá? Então, nessa semana é isso que a gente vai fazer aqui. Eu já vou virar a lousa. Tati, filma aqui. Gente, compartilha aqui a nossa aula. Bota para subir aqui esse número. Chamem os amigos. Eu vou virar. Temos Tatiane aqui, quer dar um oi? Agora temos uma que vai aparecer aqui, porque... Ela tá com a mesma roupa que eu. Vai, filma aí. Vamos começar, então. Pessoal, então vamos lá começar a nossa aula aqui. Então, nessa semana você vai descobrir como se tornar mais interessante com uma vida amorosa bem resolvida. Mandar um beijo pros flamingos aí, meus alunos. Quem é aluninho já manda o flaminguinho pra gente ver a nossa força, que é uma galera muito show, que eu amo de paixão. Então hoje, né, a gente vai começar essa jornada onde você vai descobrir como se tornar mais interessante com uma vida amorosa bem resolvida. Hoje é o dia 1, nós teremos 5 aulas, tá? É importante que você assista todas essas aulas. Gente, entendam uma coisa. Fazer você se sentir confiante, te dar umas dicas aqui pra você se sentir mais confiante, uma técnica aí mirabolante pra você se sentir mais confiante imediatamente, é fácil. Isso é a parte fácil, acreditem. Qual que é o problema maior, Amanda? Qual que é o problema real dessas pessoas que estão aqui? É manter. Ou seja, a minha maior preocupação com você nessa semana não é nem tanto você se sentir confiante hoje, você se sentir bem hoje, porque isso já é certo. Eu já sei que você vai se sentir bem hoje. É o que eu faço da minha vida, né? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é te ajudar a você se sentir bem, né? É isso que eu faço aí nos meus cursos, enfim. Já tenho mais de 7.000 alunos e é o tempo todo fazendo isso. Mostrando pra pessoa como ela pode se sentir melhor. Só que eu preciso que você mantenha. Então a minha preocupação foi trazer um conteúdo profundo para que você não volte a ciclos de erros e repetições
que te sabotam. Porque não adianta nada hoje você se sentir mais confiante e ali quando você for se relacionar, ou quando você for conversar com alguém sobre relacionamento, ou quando você for tomar uma decisão, você não ter força. Ou seja, e isso é o que acontece muito, eu já percebi. Muita gente que não segue, às vezes assiste uma live minha, o que a pessoa faz? Ela pega ali aquelas visões, ela se sente melhor, só que ela não mantém. Então eu preciso te ensinar a manter. Essa é uma preocupação que eu tenho com todo mundo que eu de fato quero ajudar e que consome meus conteúdos, tá? Então, gente, isso precisa fazer parte da sua vida. O que precisa fazer parte da sua vida? Tudo que eu vou te trazer aqui. Eu não quero que você decaia amanhã ou depois nos mesmos erros. Eu preciso que você mantenha, tá? Então, o movimento, o rumo certo é o que vai te ajudar, tá? E o que acontece? Estamos subindo os números, vocês estão compartilhando, pessoal? 7.800 pessoas. É o nosso compromisso, hein? Vamos que vamos. Então, gente, o que acontece? Nós temos dificuldade para entender o que acontece nas relações. Isso eu já percebi que tem muita gente que fala assim: Amanda, o que acontece nas minhas relações? O que acontece comigo? Ou o que acontece com a vida que eu só me frustro? Que eu só atraio pessoas XYZ, né? Dedo podre. Que eu não atraio pessoas legais. Ou que mesmo que eu atraia, que eu não tenha relacionamentos legais. Né? O que acontece de fato comigo? Então, gente, o que nós precisamos entender? O que acontece com a gente de fato? Eu falei assim, cara, tá muito confuso isso aqui. Isso tá acontecendo, e eu não entendo o que acontece. Então eu fui mapear o que as pessoas sentiam. E eu percebi que elas estavam confusas neste local aqui. Então é por isso que eu quero te trazer clareza. Você precisa de clareza e de um caminho para você não continuar sem entender o que acontece. Por que eu atraí fulano? Meu Deus, fulano é isso. Que a maioria das pessoas não entendem. Então, é isso que eu vou te ajudar aqui, tá? Fica comigo ligadinho que você vai ter muita clareza. E o que é importante trazer também, como o nosso tempo é precioso, né? O meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso, eu valorizo demais o seu tempo. Eu preciso que você saia a cada aula diferente, tá? Então, a gente vai ter exercícios práticos, as aulas elas vão ser didáticas, com muitos exemplos, porque o que acontece? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de ser atraente, de ser interessante, são coisas que às vezes parecem um pouco difíceis, né? Não é palpável, não é tão palpável, né? E aqui, por isso que eu vou proporcionar um ambiente para que você consiga mentalizar bem e seguir firme nessa jornada, tá? Então, independente do seu nível de autodesenvolvimento, eu sei que tem pessoas aí que são alunas já, né? Deve ter um monte de flamenguinha aí essas horas já, que já estão nessa jornada. Eu sei que tem pessoas que estão começando agora. Talvez quem é novata aí, coloca hashtag novato. É a primeira vez que você assiste algo meu. Coloca a hashtag. Então, independente do seu nível, tá? Porque talvez você diga assim, essa imersão é só pra fulano ou ciclano. Não, é pra você que precisa resolver a sua vida amorosa, ou pelo menos ter mais leveza nessa área, se sentir bem com você, ter resultados que te agradem, tá? Então, basicamente, você vai conseguir entender e aplicar mesmo que você esteja aqui pela primeira vez. Tem novatos aí, Tati? Bastante. Bastante? Vocês estavam com saudade de Tatiane, que tá uniformizada? Depois eu vou falar aqui pra vocês melhor essa... Eles estão pedindo aqui pra você desativar os comentários. Ah, galerinha, eu não desativo. Deixa aí um pouquinho. Qualquer coisa já na explicação, quando ficar mais profunda, tá? Eu vejo com a Tati, a gente desativa. Mas por hora, eu preciso dessa interação, eu gosto dessa interação. Eles estão compartilhando, Tatiane? Gente, é um compromisso que a gente tem aqui de alcançar mais pessoas, tá? Bastante novatos, viu? Que bom, bastante novatos. Não se preocupem se você é novo aqui, nunca ouviu falar de autodesenvolvimento, você também vai ter transformação. E se você já começou, já tem uma jornada de autoconhecimento, eu vou trazer muita coisa aqui que vocês vão perceber que provavelmente é inédito. Talvez você nunca ouviu falar, então fica ligadinho, tá?
Só que é claro que eu preciso do seu comprometimento, né? Se você não se comprometer com isso daqui, se você sair daqui 5 minutos, tudo que eu fiz aqui você não vai saber, né? Ainda mais que são 5 aulas, então eu preciso do seu comprometimento. E nós vivemos em um mundo de distrações. E o mundo é que é muito fácil desistir. A gente tem tudo tão prontinho, né? Então a gente tem tudo tão na mão que a gente é muito acostumado a desistir. E agora o que eu preciso é que você decida que tipo de pessoa você vai ser nessa imersão. Você vai ser a pessoa desistente. Filma aqui, ó, Tati, pra eu explicar. Não dá spoiler, Tatiane. Tô me xingando aqui. É que estão me xingando aqui. Por quê? Pedindo pra mostrar o quadro que eles não enxergam. Ah, não, gente, isso aqui é só pra... Foca em mim, isso aqui é só pra contextualizar, tá? Você fica dando spoiler, agora eu vou falar, já perdeu a graça, Tatiane. O que acontece? A maioria das pessoas, elas foram programadas para desistir. São aquelas pessoas que elas começam as mudanças e elas não mantêm. Lembra que eu falei pra vocês que minha maior preocupação aqui é que você mantenha esses resultados? Porque não adianta de nada se você não manter, né? Então, o que eu preciso aqui não são de pessoas desistentes, porque isso eu já tô acostumada. A gente teve milhares de pessoas inscritas, passou de 90 mil, acho que hoje. Quantas pessoas tem aí? 8.882. Vocês estão entendendo? A gente já perdeu um monte de soldado pelo caminho, que é a pessoa que às vezes tá perdido, né? Ah, não sei se eu vou participar, não sei se eu vou fazer. Então, eu preciso que você decida ser uma pessoa a partir de hoje ou desistente ou o que eu vou chamar aqui de rebelde. E qual que é esse conceito de rebeldia que eu vou me aprofundar e você vai entender? Rebeldia é quando você olha pra sua vida e você fala, cara, eu preciso transformar isso daqui, eu não quero mais desistir. Eu vou contra. Se as pessoas desistem, eu vou contra, eu me rebelo, eu sou resistente, eu tenho força, sabe? Então não é uma rebeldia externa, é uma rebeldia com você. Eu vou testar os meus limites, eu vou mostrar aqui pra vocês várias vezes que eu tive que ser muito rebelde, que eu tive que ser muito ousada e corajosa. E eu já sei que só de você estar aqui, você já é corajoso, né? Embora a gente já perdeu aí tantos soldados, então você já demonstra isso. Então você vai ser, escreve aí a hashtag, você vai ser a hashtag rebelde ou você vai ser um desistente? Se você já tá com a visão, não sei se vou ficar até o final, nossa, tenho coisa mais importante pra fazer, então pode fazer essa outra coisa, mas depois não reclame se você ficar com os mesmos resultados, olhando pra vida das pessoas e falando assim, nossa, fulano consegue, porque fulano é resistente. Você não é resistente, você vai continuar no meio do caminho. Escreve aí qual que você vai ser. Eu preciso de fato dessas pessoas que vão se rebelar contra relacionamentos rasos, contra pessoas que são rasas, que não conseguem se sentir bem, que estão o tempo todo refém de um monte de emoção negativa. Eu preciso dessa rebelião interna mesmo, né? Você com você, porque foi isso que eu precisei fazer na minha vida. Temos bastante rebeldes aí, Tatiane? Bastante rebeldes. E se você é um rebelde, entenda o seguinte, tá? A gente vai falar e usar essa hashtag, inclusive até a última aula, que é a hashtag rebelde até o fim. Eu preciso que você seja um rebelde até o fim, porque senão amanhã você já se perde pela manada. E não é isso que eu quero, tá? Então, hashtag rebelde até o fim. Elimine as suas distrações, fique firme, tá? E fique rebelde até o fim. Eu preparei, agora pode mostrar. Ufa, galera, liberada. Eu preparei. Tem muita gente rebelde aí? Rebelde até o fim, é isso, é esse sentimento que eu preciso de você e você vai entender um pouco melhor como isso vai te ajudar a transformar a sua vida, porque você não vai sair igual você entrou dessa imersão, isso eu te garanto. Conhecimento e clareza e direção não vão faltar, eu vou te trazer tudo isso, mas eu preciso do seu comprometimento, senão não adiantou de nada, você não consegue manter, certo? Então eu preparei um plano aqui pra gente, eu falei assim, bom, a gente precisa de um plano. Eu vou explicar de uma forma diferente, eu vou trazer uma coisa diferente, eu só vou contextualizar aqui primeiro pra vocês, tá?
Então, o primeiro dia, que é hoje, a gente vai fazer uma descoberta. Vocês vão entender um segredo do porquê vocês atraem o que vocês atraem, né? Inclusive, é uma coisa que eu me aprofundo no meu curso CDD, né? Mas aqui eu vou trazer uma parte aí pra vocês entenderem que eu quero muitas pessoas transformadas, tá? Então, a aula 2 a gente vai falar sobre o percurso, então a gente vai falar um pouco mais sobre essa trajetória que vai ser amanhã. Eu vou trazer umas coisas que depois, no final, eu explico melhor. O despertar, a gente vai fazer exercício prático, vai ser uma aula que, assim, você já vai sair com uma sensação que você realmente não é mais o mesmo. A libertação vai ser a aula mais importante, vocês vão entender ao longo do caminho, tá? O que vai acontecer, o que é essa libertação, por que ela te torna tão atraente. E na aula 5, que é a nossa última aula, é a Terra Prometida. E talvez não faça sentido pra você agora o que é essa bendita Terra Prometida, né? Talvez você já saiba, talvez não. Mas não aqui, eu vou te trazer, né? Qual que é a Terra Prometida. Mas nem todo mundo vai chegar aqui, tá? Só os rebeldes até o fim vão chegar até aqui. Quero ver essa hashtag aqui. Quem que vai seguir firme comigo até o final, tá? Quem chegar aqui vai ter todo esse conhecimento compilado e vai ter uma transformação muito maior do que quem só assistiu hoje. Então, lembre-se de ficar firme até o fim, rebelde até o fim. Gente, a primeira coisa que eu vou clarear, eu sei que algumas pessoas já entendem o conceito de 80%, 20%, mas eu preciso só refrescar porque a gente tem bastante novato aí pra vocês entenderem, tá? O que acontece? Existem dois tipos de vidas ou de mentalidades. O que é isso daqui? 80% é a maioria das pessoas. Isso foi uma pesquisa que, inclusive, eu já fiz várias vezes no meu Instagram e sempre bate neste número. O que acontece? São pessoas que estão na autodestruição. Você que está aqui pela primeira vez, talvez me diga, Amanda, o que é isso, né? O que é autodestruição? É exatamente você vivendo, sabotando as suas relações, você sendo o seu pior inimigo, você se falando as piores coisas, você tendo a autoestima mais baixa, sem autoconfiança. Então, é uma cadeia que eles não vão enxergar, mas presta atenção no que eu tô falando, né? Onde tudo aqui é muito raso, é tudo muito imaturo, é tudo muito inseguro, né? E aqui tem muita gente, 80% ou mais das pessoas, né? Que vivem aqui com essa mentalidade, com esse tipo de vida. E o que acontece com essa pessoa que tá aqui, gente? Essa pessoa que está aqui, ela começa a destruir as relações dela, porque ela não consegue sustentar. Só que tem tanta gente aqui, e talvez são dois pontos, tá? Só pra vocês entenderem. Por que muita gente fica ali? Primeiro ponto, talvez não faça sentido pra alguns agora, vai fazer mais pra frente. Questões inconscientes. Vocês já vão entender melhor. Muita gente fica aqui para se conectar. Para se conectar com os pais, com a família, porque é uma família muito autodestrutiva, é uma família muito imatura, é uma família muito rasa. Ou porque realmente tem um ciclo de pessoas aqui que pertence. Então assim, meus amigos são todos aqui, para que eu vou evoluir, né? A gente teve até esses dias uma menina que falou, meu Deus, mas se eu evoluir, o que vai ser de mim? Não tem ninguém aqui direito, tem pouca gente que pensa assim, então eu tô ferrada. Mas não, é exatamente o oposto, porque quando você chega com uma vida mais aqui, você consegue levar e conduzir pessoas que estão aqui. Você consegue pegar uma pessoa que tem um padrão de autodestruição, ainda mais com o conhecimento que eu vou te trazer hoje, porque essa clareza que eu vou te dar hoje, você pode colocar na vida de outras pessoas. Só que se você tá aqui junto com elas, você tá batendo cabeça. Então, a primeira questão que você fica muito aqui é uma questão inconsciente. Você quer se conectar com essa galera, né? Pensa numa mesa. Tem 8 pessoas pensando coisas rasas. E só tem 2 falando de coisas profundas. É muito mais fácil eu achar gente pra me conectar aqui do que aqui, tá? Essa é a primeira questão. Não é consciente, você não escolhe consciente. Vocês vão entender coisas mais profundas aqui. E o 20% é tudo oposto, tá? Basicamente é uma pessoa que tem uma vida, que tem uma mentalidade mais segura, mais madura. Ok que você não precisa já estar aqui, né? Mas você tem que estar em movimento. Você tem que estar buscando isso daqui, é o que eu sempre falo, né? Um rebelde até o fim, ele tá buscando isso aqui. Isso é o que eu busco todos os dias.
Eu acordo todos os dias da minha vida para ser mais segura, mais madura, ter mais poder emocional, ter mais autoconfiança, inteligência, né? Eu não me conformo em me autodestruir. Ah, hoje eu vou acordar aqui e vou ficar falando um monte de merda pra mim, né? Que eu só escolho tudo errado, que eu sou feia, que ninguém me quer, que o ex me deu um pé na bunda, que não sei quem. Entende? Então eu não quero esse tipo de realidade, né? Tá tudo bem aí, meu povo? Tá, o mesmo assunto dos comentários de sempre. Deixa eu dar um oi pra essa galera. Cadê os nossos 10 mil participantes? Gente, compartilha a live aí pra gente bater as 10 mil, tá? Eu quero entender se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Porque agora eu vou entrar numa parte mais profunda, tá? Exatamente, vocês não vão conseguir entender a minha letra, não é pra entender, é pra eu entender, tá? É só pra eu me situar. Então, agora eu vou entrar numa questão mais profunda, que é a questão da nossa mente infantil e da autossabotagem e do porquê você ainda não tem uma vida amorosa da forma que você gostaria. Por que ainda não tem uma potência na sua vida, tá? Temos flaminguinhos aqui. Vamos lá. Então, vou entrar numa outra parte aqui. Tati, continua. Calma aí. Galera, então, nesse momento, a gente vai entrar nessa questão de mente infantil e sabotagem, tá? Não filma ainda o spoiler. O jardim. Gente, lembra que eu falei no começo que eu entendia por que você se sente perdido? Porque basicamente foi o que eu vivi a minha vida inteira. Eu me sentia perdida. Por que eu tô atraindo essas pessoas que não querem nada comigo? Ou por que quando eu atraio uma pessoa eu não consigo manter? Por que esse terror, né? E não só porque na minha vida eu não vivi só essa escassez, né? Esses problemas em relacionamentos, era em tudo. Então, era problema financeiro, era problema profissional, era problema com relação familiar, então relações familiares muito ruins, relações com amizades ruins. Ou seja, eu vivi um ciclo, né? Então, eu não entendia por que a minha vida era estava tão longe do que eu queria, né? E aí, o que eu falei? Gente, peraí, eu preciso entender, que é o conceito que eu vou trazer pra vocês hoje, eu preciso entender por que acontece tanta coisa ruim na minha vida, ou por que os meus planos não dão certo, ou porque eu não consigo me sentir plena, feliz, como eu vejo muita gente me sentindo. Por que eu tenho amigas tão felizes em relacionamentos, por que eu não consigo? E aí eu comecei a explorar. E aí eu descobri a primeira coisa que vai fazer muito sentido pra você hoje, tá? Por quê? Vamos lá. O que eu detectei? Cara, os meus padrões, eles estão se repetindo. Foi nesse momento aqui que eu me rebelei. E eu vou te contar como que foi essa minha rebelião interna, né? Como eu me tornei uma pessoa rebelde nesse momento. O que aconteceu, gente? Eu vivia me frustrando em relacionamentos. E olha que eu já tinha formação de psicóloga. Pra quem é novo aqui, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga, eu trabalho com várias linhas, né? Então não só linhas da psicologia, linhas da PNL, constelação familiar. Porque eu desbravei tudo. Tudo o que pudesse me ajudar. Eu comecei nesse momento de rebeldia. Eu falei, cara, eu não quero mais ser uma desistente, né? Que vive uma vida que nada dá certo. E eu quero entender isso aqui, então eu comecei a me aprofundar. E aí, o que aconteceu? Pra quem não sabe, eu fiquei 7 anos solteira. Na verdade, gente, verdadeira. Eu fiquei a minha vida inteira quebrando a cara em relacionamento, tá? Eu só tive um relacionamento que foi o mais perto de relacionamento mesmo, antes desse meu atual. Então eu fiquei a minha vida inteira nesses padrões que eu tô dizendo pra vocês. O padrão principal que eu detectei foi: as pessoas me trocam, né? Eu não uso mais essa palavra, mas eu tô falando do sentimento, né? O sentimento que eu tinha era de troca. Por quê? Desde o meu primeiro relacionamento, o que acontecia? As pessoas ficavam um tempinho comigo, e nem tô falando de relacionamento sério, e elas meio que me trocavam por pessoas próximas. Próximas, olha só, do mesmo ciclo de amizade. Teve 1 ou 2 casos que não era tão próximo, mas eu sabia quem era. E aí, o meu primeiro namoro aconteceu isso. O meu segundo namoro,
Teve um caso que foi com uma quase melhor amiga minha mesmo da época, que ele tava me traindo e no fim depois ficou, né, com a pessoa. Teve depois também outras pessoas que eu começava a me relacionar, não me pedia em namoro e pedia, tipo, a outra pessoa que começava a ficar em seguida. Então, eu falava, né, o que a gente brinca às vezes, meu Deus, parece que eu sou casamenteira, né? As pessoas ficam comigo, namoram, eu sou Santo Antônio na vida das pessoas. E eu vivia muito isso, esse era o meu padrão, tá? E eu não sei qual que é o seu padrão. Pode ser que você tenha esse, pode ser que você tenha o padrão do relacionamento abusivo, você sai e entra de relacionamento abusivo. Pode ser que você tenha o padrão de ser muito ciumenta, então todo relacionamento que você entra é muita dor. Não tá muito baixo não, Tatiana? Não, senão tá pegando o seu pezinho. Ah, tá. Então, o que acontece, gente? Cada pessoa, ela vai repetir um padrão. E este padrão, então qual que foi o ponto de virada? Eu falei, cara, eu não aguento mais essa porcaria, porque a última vez que aconteceu doeu muito, porque foi uma pessoa que eu fiquei um ano tendo certeza que ia me assumir. E eu falei, cara, eu não aguento mais isso aqui não. De novo trocada por uma conhecida, que porcaria é essa? Não dá mais pra mim. Eu vou ter que explorar esse negócio aqui. E aí eu falei, agora eu vou me aprofundar. Porque eu poderia estar culpando até hoje essas pessoas, esses homens aí, né? Eu poderia dizer pra todos que eles eram imaturos, que eles eram irresponsáveis, porque de fato vários eram, né? Que a gente fala hoje desse negócio de responsabilidade. Gente, a galera tava aqui comigo, depois tava ali com a minha amiga. Era uma coisa bem sofrida no meu caso. Então, eu poderia estar até hoje falando, nossa, pessoa irresponsável, nossa, pessoa imatura. O que isso ia mudar, gente? Não ia mudar nada na minha vida. Então eu falei, cara, foi a hora que eu me rebelei. Eu falei, chega desta palhaçada. Eu comecei a identificar tudo o que podia estar me levando para aquele padrão, que é o que eu vou te ensinar, que eu vou começar hoje, né, a te ensinar a fazer aqui ao longo desses dias, tá? E aí, gente, o que eu apelidei essa minha fase, que até que chegou o ponto alto, né? Essa fase, ela acabou quando eu conheci meu namorado. Na verdade, um ano antes, quando eu comecei a sair da autodestruição. Então, eu era muito firme na autodestruição. Comecei a minha caminhada e encontrei a pessoa que eu tô até hoje, né? 5 anos de relacionamento, a gente já tá casada há 1 ano. E eu vivo a plenitude que eu não imaginava. E vocês vão entender um pouco mais pra frente por quê. Então, só pra vocês entenderem que eu fiquei presa em uma história, em um ciclo. E talvez seja isso que você tá vivendo hoje, você tá preso num ciclo, você fala, meu, de novo isso se repetiu, de novo um pé na bunda, de novo 2 encontros e não tem mais nada, de novo as pessoas só me procuram para encontro casual, de novo, eu não sei o que tá se repetindo na sua vida. Eu não sei o que te causou uma dor, talvez foi uma vez só, um relacionamento abusivo, você não consegue entender. Mas o que eu sei é o seguinte, você está vivendo um deserto. Eu quis trazer de uma forma mais lúdica o que foi essa fase. Eu chamei essa minha fase de deserto. Eu passei um deserto nos relacionamentos, e um deserto que parecia que não tinha fim. Era escassez, era dor. Eu falava, Deus, por que ninguém fica comigo? O que eu tenho, Deus? Por que as pessoas vão embora? Então, realmente, eu vivia um deserto. E o que é deserto, Amanda? Deserto, por que eu chamo de deserto? É quando você olha pra frente, pro outro lado, você dá um giro de 360 graus e só tem areia. Não tem clareza. Só tem você repetindo os mesmos resultados. O sol queimando sua cabeça. Só tem dor. Só tem seca. Pensa num deserto. Pensa você agora falando, meu Deus, por que isso acontece? Por que a minha vida? Por que esse problema? Por que esse outro problema? Por que agora eu achei que ia, não foi de novo? Ou por que eu tô vivendo uma relação tão ruim, né? Porque talvez você esteja num relacionamento e esse relacionamento, você tá num padrão horroroso, você tá sempre insegura, você tá desconfiada, né? Ou desconfiado. Então, gente, eu falei assim, cara, isso aqui é um deserto. E eu vou atravessar esse negócio aí. Atravessei, né? Na verdade, a sensação que eu tinha era de deserto, né? Hoje eu dei esse nome. Mas eu falava, cara, é vazio, é escassez, é sede, né? Eu não ver caminho. Então você olha pra cada lado e você não vê caminho, você só vê areia. Então, essa sua fase a gente vai chamar de deserto.
Que aí é a questão do último dia, que é a Terra Prometida, né? Eu não sei se você conhece essa história bíblica, né? Mas ela vai ser um referencial aqui pra nós, tá? Porque aqui, vem pro quadro comigo, Tati. O que acontece? Filma só mais pra cima. O que acontece? Esse primeiro deserto que eu passei, que eu comecei a entender que existiam questões de inconsciente, tá? E aí eu falei assim, cara, qualquer pessoa pode sair desse lugar. E eu consegui sair. Só que eu sei que tem muita gente, igual a parábola, né, bíblica. Qual que era a ordem? Atravesse esse deserto, saia da servidão e vá para o deserto. Para quem não conhece a história, e vá para o deserto, atravessar o deserto, para você chegar na Terra Prometida, né? Ou seja, saia desse lugar de dor, saia desse ciclo, vá para a liberdade, vá para onde tem abundância, saia da seca, vá para a abundância. E era para essa galera ter atravessado esse deserto em 4 anos, né? Só que essa galera ficou 40 anos no deserto. Por que essa galera ficou 40 anos no deserto? Porque de fato não conseguiu encontrar o caminho, porque tinha reclamação, porque tinha autodestruição, né? Então, eu preciso te ajudar a sair disso e você não precisa ficar 40 anos, gente. Eu podia estar até hoje nesse bendito desse deserto, mas eu não quis, né? Então eu consegui atravessar este deserto na vida amorosa que eu vivi por muito tempo. E aí foi quando eu falei pra vocês, cara, agora eu preciso cavar isso aqui. Eu preciso cavar por que eu fiquei tanto tempo nesse deserto. E aí eu descobri. O primeiro deserto que eu vou chamar, e você também provavelmente já passou, todos nós, né, já passamos falando aí dos estudos, é o deserto da infância. Você viveu escassez na sua infância, tá? Talvez você diga assim, Amanda, eu não sei se eu tive um deserto na minha infância. Você teve. Não por causa dos seus pais, mas porque a criança, ela tá sempre escassa. Vocês já repararam que a criança sempre quer alguma coisa? Ela sempre quer, ela sempre... Então, a criança, ela sempre tem este vazio, esse não pertencimento. Então, ela quer pertencer, ela quer entrar. E a infância foi esse primeiro deserto que eu passei. E aí eu entendi que todos nós temos esse deserto originário. E aí você vai entender que existe uma tríade, que eu vou te explicar mais pra frente. E hoje eu vou trazer o primeiro elemento dessa tríade que está por trás da sua atração e do quanto você é interessante, que é o seu inconsciente. Então eu descobri, vamos lá que vai ficar profundo agora, o pessoal tá preparado? Então. Tá? Então. Estão compartilhando aí que a gente vai entrar mais profundo agora. Quanto tempo a gente tá? A gente tá com 30 minutos, mais ou menos. Passa muito rápido, né? Voa. Quantas pessoas, Tati? 10.900. Ô, gente, parabéns, batemos. Agora vamos chegar em 15, né? A gente dobra a meta. Compartilha aí, compartilha esse conteúdo. Inclusive, pessoas da sua família podem precisar disso aqui. Amigos seus podem precisar disso aqui. Tá fazendo sentido pra eles? Porque agora vai ficar um pouco mais denso. Muitos se identificaram com o deserto, tá? Com a situação de deserto. Show. O que acontece, gente? E deixa eu explicar uma coisa, porque deserto não é que a sua vida tá toda cagada, tá? É que você está em um ciclo. Pode ser um ciclo de ficar sem dinheiro, então esse é o seu deserto. Pode ser um ciclo de você estar com muito ciúme, esse é o seu deserto. Pode ser que você esteja num ciclo de insegurança, que você esteja num ciclo de repetir resultados ruins. Esse é o seu deserto, tá? É a situação que você passa e que você precisa sair, tá? Que você tem que se rebelar contra e sair. Então, eu vou te explicar agora esse primeiro deserto originário da infância e por que ele influencia. Vamos lá. O que acontece? Lá na nossa infância, a gente aprendeu a interpretar coisas como boas ou ruins, tá? Isso daqui eu me aprofundo mais no CDD, que inclusive é o meu curso. Ele se tornou mentoria, mas depois eu vou contar pra vocês essa mudança. Não terá mais o CDD em si, vai ter a mentoria CDD. Mas na sexta-feira eu explico melhor pra vocês. O que acontece? Aqui eu vou trazer uma parte do que eu explico lá, tá? Então, você interpretou como bom e ruim os eventos lá da sua infância, tá? E você foi dando significado e você registrou memórias. Olha só como que eu vivia nesse deserto já
já adulta, pré-adulta, né, digamos assim, como ele tinha a ver com esse deserto. Presta atenção que vai fazer muito sentido pra você. Deixa eu, inclusive, falar uma coisa. Se aqui é o primeiro momento que você tem contato com o meu conteúdo, isso ainda vai fazer muito sentido pra você, tá? Só se abre pro conhecimento, que tem muita clareza aqui, e ao longo das aulas vai ficar ainda mais claro, tá? Porque quando a gente mexe nessas questões mais profundas, tem que deixar isso bem claro, mas foi o que eu falei. Eu não queria mais te deixar no superficial. Eu preciso que você se aprofunde pra você manter, porque senão você vai sair daqui e não vai executar, não vai se manter confiante, né? Só que não vai ter uma mudança real. Então, o que aconteceu comigo, só pra você entender? Eu percebi que esse deserto que eu vivi nos meus relacionamentos, eu tinha vivido na minha infância. Por quê, gente? Na minha infância acontecia o seguinte: essa escassez, talvez você diga, não, Amanda, eu tive toda a atenção dos meus pais. Imagina, eu não tive escassez na infância, não. Mas dentro de você teve esse sentimento. Quando seus pais saíram sem você, quando você teve que ficar com alguém que teve que cuidar de você e não estavam os seus pais. Porque a criança, ela é um buraco aberto, ela quer tudo, né? Então ela sentiu isso, você sentiu, só que ficou registrado em memórias, às vezes você não lembra, tá? Lá você sentiu alguma sensação de não amor, você sentiu algum sufoco, que existia algum sufoco, que existia alguma injustiça na sua família, que existia alguma sacanagem, que existia alguma prisão, algum excesso, alguma rejeição, um não pertencimento. E tudo isso aqui que eu senti na minha infância, eu senti nesta trajetória aqui, quando eu fiquei neste deserto, que eu comecei aqui já com 15, 16 anos, eu já me enfiei nesse deserto aqui, né? Quando eu fui para as minhas relações, eu me enfiei nisso aqui. Eu descobri que tinha embasamento nisso aqui. O que eu, Amanda, vivi na minha vida? Amanhã eu vou até deixar mais claro em detalhes para você entender melhor, mas exemplificar. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Tô entendendo e se identificando. Ótimo. O que acontece? O que eu, Amanda, eu vou usar o meu exemplo, porque eu acho que se eu usar o meu exemplo, você consegue se identificar, tá? Porque eu não tenho como... Cada um teve uma história, eu não tenho como entrar exatamente na sua história, mas eu vou te mostrar como eu fiz comigo, como eu comecei esse meu processo de entender o que foi o meu deserto, pra você sair dessa sensação de, cara, por que isso acontece comigo? Que foi onde eu fiquei muitos anos e é horrível, é desesperador, eu me sentia desesperada e é horrível essa sensação. Bom, quem passa sabe, né? O que existia na minha infância, tá? Vou até compartilhar umas coisas pessoais aqui com você. Gente, na minha infância tinha muita briga e muita violência, tá? Violência entre os membros da família e minha mãe, ela sofria violência do meu padrasto. Então, assim, eu vim de uma história pesada. Um ambiente onde eu não via afeto. Porque... né? E quando tinha afeto, não é que não tinha. Quando tinha afeto, as marcas emocionais, elas eram muito maiores dessa questão de violência, de brigas. Eu era uma separadora de brigas na minha infância, né? Fora ver minha mãe sofrendo violência física, né? Fora todas as violências psicológicas que eu via. Eu via muita dependência emocional da minha mãe. Eu via relacionamento como nada de bom, gente. Eu não vi minha mãe tendo um relacionamento saudável. Talvez você viu, talvez você tenha uma história de pais. Só que até quem viveu uma história com pais casados, que é o caso do meu namorado, ele tem feridas, né? Porque a gente pode falar assim, pode ser que você diga aí, não, Amanda, mas eu não vim desse seu lar todo desgramado, não. Eu tive um lar legal, mas meu namorado também teve, e ele tem várias feridas. Ele tem um exemplo de pai e mãe, e ele tem vários problemas relacionais. Só que investigando a história dele, porque eu sou dessas, né? Eu investigo a minha e eu investigo a dele. Porque eu quis entender, caramba, se ele que teve uma vida perfeitinha, vai, digamos assim, com pais casados até hoje, o que diferencia? E eu consegui entender também todas as questões inconscientes que ele interpretou da família dele, né? Não todas, mas algumas que me trouxeram algumas respostas, eu consegui entender, tá? Então, se você for dizer assim, ah, Amanda, mas é que você também sofreu muito, né? Tadinha da Amanda. Realmente, eu sofri muito. E isso mostra que se eu conseguir curar o meu deserto, galera, se eu conseguir, qualquer um consegue. Pode ter certeza, tá?
E eu não tô aqui pra dizer, ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo, de forma nenhuma, tá? Eu tô te contando como eu identifiquei os ciclos que eu me colocava, tá? Então, eu via, isso ficou claro pra eles? Tem uma galera que entendeu essa questão? Tem uma galera se identificando nisso também. Porque tem as pessoas que têm os pais casados e nesse momento pode falar assim, opa, eu não, você também, porque você como criança, você é emocional, você é um buraquinho aberto. Você é um buraquinho aberto, você é 100% emocional, você não lida direito nem com bullying. O bullying que você sofreu pode te gerar um deserto hoje, você acredita? Meu Deus, eu vou assustar as pessoas, né? Mas eu preciso ser sincera com você, porque eu quero te direcionar, eu quero que você veja alguma coisa nesse deserto aí, né? Não dá mais pra você continuar. E vou te dizer, eu tô nesses 5 dias pra atravessar esse deserto com você, que eu não tive ninguém. Eu fiquei 7 anos quebrando a minha cara com vários caras que me abandonavam, digamos assim, né? E eu não tinha ninguém pra atravessar esse deserto comigo não, viu? Tive que me virar nos 30 e eu tô aqui pra te ajudar. Então, eu de você ficaria em todas as aulas, porque acredite, você pode voltar pra trás, esquecer esse conteúdo, mas você vai lembrar em algum momento. Meu Deus, eu tive alguém que ia me ajudar a sair do deserto, como eu gostaria de ter tido anos atrás e não tive, tá? Então só fica essa recomendação aqui que eu preciso clarear pra você. Certo? Então, o meu caso, eu via essas coisas aqui como conexão. Dependência emocional é conexão. Deixa eu me conectar. Minha mãe é dependente emocional, vou fazer igual a minha mãe. Então, em muitos momentos eu fiz isso aqui. Brigas, muitos momentos eu fiz. E aí, qual foi a crença que eu instalei em mim? Relação saudável vai me faltar. Não existe. Não existe. Por quê? Porque eu não sentia que eu pertencia. Eu não sentia que eu era capaz, né? E eu interpretei tanta coisa como ruim lá atrás, sacanagens e injustiças, que eu não entendia. E aí, um dos pontos centrais que eu aprendi na minha história, que eu investiguei, que eu entendi, é que lá atrás, como meu pai ele foi embora com 1 ano e 8 meses, e esse é o momento que eu jogo na cara da Tatiane que ele foi embora pra morar com ela. Mentira. Eu nem nasci ainda. Não, na verdade ele foi constituir outra família. A Tatiane ela é filha só do meu pai, né? E foi nesse momento que ele se separou da minha mãe, né? Que foi onde eu tive o padrasto, que teve essa história de violência toda, enfim, né? Então, não foi o meu pai, né? Que isso é bom deixar claro. Não foi o meu pai que agredia a minha mãe, né? Foi uma outra pessoa. Um padrasto que eu tive depois. Então, o que me bateu também, né? Pra ajudar aí a história. Mas, essa separação, ela gerou essa marca em mim. Cara, meu pai foi embora. Minha mãe só se ferra em relacionamentos. Eu, desde a minha primeira experiência, não consigo manter relacionamento, eu continuava. Não mantendo. Mas a primeira ferida, o primeiro deserto, o deserto originário dessa minha sensação que eu não conseguiria manter, foi o meu pai ter ido embora, tá? E talvez você diga, Amanda, mas meu pai não foi embora, não se separou da minha mãe. Mas pode ser que o seu pai, em algum momento, ele não te deu toda a atenção e todo o colo que você gostaria. Você se sentiu desprotegida pelo seu pai. E aí você tem a mesma sensação. Porque lembra que eu falei, é emocional. Tudo isso, todas essas dores e feridas, eu tirei uma foto lá na infância. Eu consigo, essa cena do meu pai indo embora, eu não lembro, mas eu consigo sentir tudo que eu senti naquele dia. Que a emoção, ela ficou registrada, tá? Então, existiu um deserto na sua história, é isso que você tem que entender. Ah, Amanda, foi tudo perfeito. Não foi, senão sua vida estaria perfeita hoje. Pode ficar tranquilo que teve dorzinha aqui também, tá? Então, como eu entendi isso, não consigo manter relações, o que aconteceu comigo? Eu realmente não mantinha nenhuma relação. Os homens iam embora, né? Ninguém ficava comigo. E aí, foi onde eu também comecei, né, a entender assim, cara, se relacionamento é tudo de ruim que a minha mãe viveu, se eu tiver num relacionamento, já sei que não vai durar, eu vou sofrer, eu preciso destruir. Então eu comecei a destruir relacionamentos, que foi tudo que eu fiz nesse tempo. Olha só como clareou pra mim, tá? Olha só, foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso destruir relacionamentos. Por quê? Porque se eu não sabotar esse relacionamento, eu vou estar ameaçada.
Relacionamento não é seguro. Relacionamento é tudo de ruim, gente. Ó, no relacionamento, eu posso ser rejeitada, eu posso ser abandonada, eu posso ser traída, eu posso sofrer violência. Pra que eu quero esse negócio? Se ficou tudo registrado pra mim. Que aí você vai dizer de forma consciente, né? Por isso que eu tô falando aqui de questões inconscientes. Eu nunca, Amanda, iria dizer assim, eu vou destruir esse relacionamento, eu vou sabotar. Não, mas a autodestruição, ela é sorrateira e ela vem desse primeiro deserto. Que foi esse, no meu caso, que eu contei pra vocês. Então, gente, eu preciso destruir isso daqui. Como é que eu vou ficar nesse relacionamento? Eu não sou louca. Eu preciso afastar inconscientemente. Aí, por um lado, eu dizia assim, não, tudo que eu mais quero é ter alguém, uma família. Mas aquilo que eu registrei de informação e de emoção foi, relacionamento não é seguro. Relacionamento vai te fazer passar por tudo que você viu a sua mãe passando. Relacionamento é muito desafiador. Você fica melhor sozinho. Cada um pode ter registrado uma coisa no inconsciente. Só que eu descobri exatamente por que eu sabotava os meus relacionamentos. Que eu nunca vi como seguro. E olha só, lembra que eu falei que eu tinha já essa sensação que eu não ia conseguir manter um relacionamento porque eu não mantive com meu pai? Adivinha o que eu atraí? Pessoas que não queriam manter um relacionamento comigo. Por isso que o inconsciente é seu primeiro segredo da atração. Você tem que registrar isso a partir de agora. O inconsciente é o seu primeiro segredo aí de atração. Porque se você, de alguma forma, tem dentro de você que você não consegue manter relacionamento, você atrai exatamente quem vai embora. Porque é essa mensagem que você tá dizendo, tá? Então, já pra gente começar a se encaminhar aqui, tá fazendo sentido, pessoal? Estão se identificando muito. Show! Subimos aí? Compartilharam? 10.600. Essa live é ouro, viu? Quem não aproveitar esse conteúdo, bom. Eu, graças a Deus, consegui vencer as minhas dores. A maioria, inclusive, na verdade, tem várias ainda que eu continuo explorando. Mas as principais que já abriram minha vida, assim, de outra forma, eu já consegui resolver. Então, assim, quem não, né, aproveita, azar, porque não vai ficar gravado. Eu já avisei isso aqui também. Bom, então é o seguinte, gente. Nós queremos a sensação que uma relação nos traz. E quando a gente acha que o que vai vir é ruim, a gente pode vazar, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então, gente, o que vocês vão ter que entender a partir de agora? O meu problema nunca foi passar pelo deserto. Porque, gente, passar pelo deserto é normal, é natural. Ó, a criança lá no primeiro deserto dela. Qual que é o seu problema? É hoje você adulto se mantendo aqui. Se hoje você se mantém aqui, meu amigo, aí é sua opção. Porque você não tá se desenvolvendo, né? Por que eu fiquei tantos anos? Você acha que eu vou fazer a vítima aqui? Ai, nossa, tadinha de mim, os homens não serviam de nada. Ai, como eram rasos. Não, peraí. Deixa eu transformar essa realidade. Não vou ficar nisso. É rebeldia. Quando eu falei rebeldia, cara, eu tô indignada com essa porcaria. Em outras palavras, eu tô indignada. Eu preciso me revoltar contra mim. Mas não é uma revolta para me destruir como a minha mente já faz. É uma revolta, tipo, eu preciso me ajudar. Eu preciso me salvar desse negócio. Não dá mais, né? Chega disto. Então, o meu problema, ele nunca foi passar por um deserto. O problema era se eu estivesse lá até hoje, sofrendo. Eu fico pensando, meu Deus, imagina eu repetindo as mesmas histórias até hoje. Eu dá vontade de chorar já. Porque eu repetindo as mesmas histórias, gente, vocês não estão entendendo o que era dor, não. Então, o problema é não se desenvolver. Então, inclusive, a frase que você vai marcar aqui de hoje, o deserto não é lugar de desespero, é lugar de crescimento. Não é lugar de desespero, não é. É pra você crescer. Gente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria crescido. Hoje eu tô pronta pra enfrentar qualquer coisa, não sei se a morte ainda tô, mas devo estar também. Gente, eu tô pronta. Chegou, vem, pode vir, né? Que inclusive é o nosso leminha aqui, né? Entre pra ganhar, mas esteja... Entre pra ganhar, e o Flamingo são a minha comunidade de alunos, né? Que é a nossa marca, que é quem sai das trevas e vai pra luz.
quem sai do deserto começa essa travessia e vai rumo à luz, né? Então, gente, né, entre pra ganhar, mas esteja disposto a perder. Ou seja, cara, nessa vida eu tenho que me tornar alguém que fica de pé. Eu quero enfrentar essa vida de pé, tá? Então, grava bem isso. O deserto, ele não é seu lugar de desespero, ele é lugar de crescimento, tá? Gente, no final eu vou falar uma coisa bem legal, principalmente pra quem não pegou a aula do começo. Bom, e pro resto também, fiquem aí ligadinhos até o final, tá? E aí, temos rebeldes até o fim, porque olha, ser um rebelde até o fim da live já se tirou a distração, né? Então aqui, gente, eu tô te trazendo esse caminho e essa oportunidade. Galera pro Flipchart. E eu tô te trazendo essa oportunidade, gente, de você começar essa travessia aí, que eu quero te tirar desse lugar. Eu quero te tirar daí, você precisa querer também, né? Porque por mim, gente, eu saí aí, né, com a minha camisetinha. Vamos lá, galera, sai desse lugar aí, né? Por isso que eu falo pra vocês trazerem sempre pessoas pra eu tentar alcançar mais e mais pessoas, porque me desespera ver pessoas passando por coisas parecidas do que eu passei, né? Então, basicamente é isso que foi o que eu falei, né? Sair da servidão, das trevas e chegar à liberdade. Que a liberdade é a terra prometida, é a liberdade das suas feridas, sabe? Liberdade, parar de repetir o ciclo da sua mãe, parar de repetir as coisas da sua família, parar de repetir aquilo que você repetiu no relacionamento passado, né? É se abrir pro novo, né? Que é basicamente os flamingos aí, né? Tem nossos flaminguinhos. Essa é a nossa causa, é isso que a gente vive. A gente vive a travessia todos os dias, tá? Então, não importa o quanto você esteja escravo dos seus padrões, é possível sair, tá? Gente, se foi possível pra mim, eu contei já essa história, eu vim de lar de mulheres, não foi só a minha mãe. Todas as mulheres da minha família, porque às vezes a sua dor não foi nem tanto em ver sua mãe, às vezes você herdou coisas da história da sua avó, né? A minha avó foi uma mulher extremamente sofrida, então eu vim de um lar em mulheres muito histéricas, muito desequilibradas emocionalmente, né? E que hoje, inclusive, elas se desenvolvem, né? Principalmente a minha mãe, ela super se desenvolve. Então você pode ser um marco de mudança da sua família, acredite. Dos seus amigos. Seus amigos podem se inspirar em você. Né? Seus irmãos, né? Tatiane, que eu diga, que é obrigada a ir a fazer um conhecimento. Mas se você não fosse obrigado, você não ia querer também? Ia. Não muda? Não tem nem como, é totalmente diferente as relações. Então, você muda gerações, cara. Eu não sei se você tem essa responsabilidade que você tem, você pode mudar gerações. Você foi chamado pra isso e talvez, sabe o que você tá fazendo agora? Você tá olhando no Instagram, rolando a barra do feed e não tá impactando ninguém. Você não tá impactando nada na sua vida. Por quê? Porque você não tem uma vida nem pra impactar você. Você vai impactar quem, né? Então, gente, se foi possível pra mim, que passei por tudo isso, que vim desse lar de mulheres, hoje eu quero usar a minha voz, né? Porque as mulheres da minha família usavam muito a voz pra brigar. Eu juro, assim, muita briga. Eu quero usar a minha voz pra te ajudar, né? Essa voz que eu tenho dentro de mim, que foi passada pra mim, eu não quero usar pra brigar, não, gente. É pra impactar vocês, tá? E eu poderia estar brigando igual elas, viu? Porque eu tinha todas as... Né, Tatiane? Tatiane, confirma a minha história aí. Gente, é mais do que verdade isso, juro. Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Conta aí a história que meu pai foi morar com você, que você me usurpou. Não, na verdade ele não foi morar comigo, ele foi morar com a minha mãe depois de uns anos, né? Veio o rascunho primeiro, depois a perfeição aqui. Fica parecendo que eu tenho... Gente, eu amo essa menina, tá? Mas é que eu brinco com ela e com a minha outra irmã, que eu falo que eu era Cinderela e elas eram as bruxas que roubaram meu pai. Mas enfim, gente, tem que dar uma risadinha, né? Porque tanto tempo de aula falando de inconsciente, a galera já deve estar... mas quem não me conhece já sabe que eu sou assim, mas é sério o negócio aqui, tá? Eu sou a Tatiane. Galera, então, que além disso do inconsciente, que é a parte que você não fala, que você tem que mudar, né, realmente, não é falado, tem a questão de você comunicar liberdade e segurança. A gente também vai se aprofundar mais nisso. Liberdade, segurança e poder emocional. Que isso aqui te torna irresistível para qualquer pessoa. Né? Claro que vão ter umas que não vão querer ficar com você, mas que você tem um poder de atração foda é quando você chega aqui.
E o que você precisa, né? Pra sair, vamos lá, o que você precisa pra sair disso tudo, né? Além de toda essa clareza que eu vou te trazer essa semana, tá? Que eu não consigo te trazer tudo numa aula só, é um caminho, eu tenho que abrir, tem que ficar claro pra você. Tá ficando muito claro pra você? Porque se não tiver, a gente vai se aprofundar mais nas outras aulas, tá? Que às vezes é seu primeiro contato com isso aqui, então, né? Quem já me conhece, os flamingos aí já tá... Na verdade, com eles é um conteúdo muito mais profundo, mas se eu trouxer, inclusive exercício que eu faço lá com eles, vocês vão me achar um pouco louca, né? Esses dias eu dei uma aula lá com eles, que eu falei, gente, isso aqui só pode ser com vocês mesmo, porque a galera, né, não vai entender, não suporta ainda. Mas eu tô tentando trazer o mais claro possível pra, inclusive, quem não tem tanto autodesenvolvimento, tá? Então, gente, o que é preciso? Curar as suas feridas, fazer essa limpeza de interpretação de carga emocional e ação. O que é ação e movimento? Ação e movimento é o que você começou a fazer hoje. Você está se colocando em ação e em movimento. Você está aqui nessa live até agora, né? Inclusive você que já deve estar, né? São quase 10 horas e você está aqui comigo. Parabéns, né? Só que isso aqui é... né? Não vou desanimar ninguém, mas não é só agora, né? Isso precisa se manter. Que é o que eu falei, eu preciso que você mantenha, tá? E como bons rebeldes que somos... Olha o nosso lema aqui, ó. Outro lema que nós temos. Deteste o comum. Gente, pelo amor de Deus. Para de tentar se encaixar nesses 80%. Para de querer andar com esse povo abestalhado. Desculpa. Eu andava com uma galera meu. Você tem que detestar o comum. O que é o comum, Amanda? O que você chama de comum? Comum é o que tá todo mundo fazendo, gente. Ó, nós temos agora 10 mil e poucas pessoas. Vocês são o incomum. Vocês são os anormais, né? O que é o normal? É os 90 mil que se inscreveram e nem apareceram aqui. Isso é o normal. Olha a porcentagem. Você já é o rebelde, você já é o incomum. Então você precisa manter isso dentro de você. Cara, eu quero quebrar a cadeia de geração da minha família. Eu quero impactar a vida dos meus amigos. Eu quero impactar vidas. No sentido de eu me transformei. E se você chegar perto de mim, as pessoas bebem da sua fonte, as pessoas bebem da sua transformação, as pessoas se inspiram em você. Você não se inspira em pessoas? As pessoas vão se inspirar. Então, você precisa detestar o comum, gente. Comum tem que ser um saco pra você. Você tem que falar, cara, eu quero mais. Imagina se eu estivesse lá no comunzinho. Eu não tinha feito as mudanças que eu fiz. Eu tive que ser rebelde, eu tive que mergulhar na minha história. Eu não quero comum, eu não quero que todo mundo fala. Eu quero entrar profundo nisso. Então, deteste os bordões que todo mundo usa. A gente tem os nossos, a gente é rebelde, a gente é muito louco. Você vai falar aí, né? Da onde eu tirei esse rebelde? É até legal falar. Tem uma frase do... Uma frase não, na verdade é um texto, uma narrativa do Steve Jobs, que é The Crazy Ones, né? Foi onde eu tirei os rebeldes. Que ele fala, quem são os loucos, né? Os loucos são aqueles que veem buracos, digamos assim, né? Onde as pessoas não veem nada. São aquelas pessoas que veem tudo igualzinho, que seguem o mesmo padrãozinho. Não, os loucos, né, que são os rebeldes, são aqueles que vão revolucionar gerações, gente. Eu me rebelei contra a geração da minha família. Vocês têm noção de como eu sou estranha pra minha família hoje? A galera não consegue mais nem brigar na minha frente, né? Porque não consegue, a pessoa não consegue. Você quebrou uma cadeia e você pode fazer isso, tá? Então, pra isso você tem que ser um rebelde, você tem que ser um loucão mesmo, que vai fazer o que a maioria não faz, não é isso, Tatiane? É exatamente isso. A Tatiana é rebelde, vocês não. Tá? Então, quebra o ciclo da sua geração, você foi chamado pra isso. Cara, vamos lá. Quantas pessoas da sua família e quantos dos seus amigos estariam aqui nessa live hoje? Quantos? Quantas pessoas? Se eu for pensar na minha família, pouquíssimas. Hoje já melhorou bastante, mas há um tempo atrás ninguém. Você tem essa missão, cara, você tá aqui, me desculpa, você já recebeu esse conhecimento. Se você quiser se fazer de louco e falar, vou voltar pra minha vida e não vou mudar nada, é sua opção. Mas você tá tendo esse conhecimento que muita gente não teve, tá? Você acha que a sua mãe, sua avó, elas tiveram alguém explicando como funcionava o inconsciente delas? Você acha? Claro que não, né, gente? Vocês acham que minha mãe queria ter vivido tudo aquilo? Não, né? Mas viveu. Então, a tríade, depois eu vou trazer os outros pontos, mas entenda que essa tríade
ela basicamente vai direcionar como está a sua atração, ou seja, a tríade, eu só trouxe um elemento hoje que é o inconsciente. Amanhã e depois vocês vão ver os outros elementos dessa tríade, tá? Que inclusive é o que eu trabalho muito na mentoria, no CDD no caso, que vai ser mentoria agora. A gente vai se aprofundar nessa questão da tríade mesmo. Mas por hoje, o que eu preciso que você saia daqui já executando. Antes de falar uma coisa pra vocês, 2 pontos, tá? Eu vou fazer um post saindo daqui, eu quero ver quantos rebeldes nós somos, eu quero ver quem ficou forte até o fim, quem ficou firme nessa missão, rebelde até o fim. Eu vou fazer um post, marca algum amigo, se a gente bater 5 mil comentários, coloca a hashtag marca um amigo. Na verdade 5 mil não, né, que a gente tá com quantas mil pessoas? Tá? 10 mil agora. 10 mil? Então vamos fazer 4 mil, vai. 4 mil comentários, eu vou liberar uma tarefa extra pra vocês e o resumo. Porque eu sei que muita gente perdeu, tá? Bate 4 mil lá, se você comentar marcando aí seus amigos, dá certo, tá? Até amanhã de manhã. Não, até hoje, meia-noite. Certo? Mas eu já vou te dar um exercício aqui, porque eu honro quem ficou comigo até o final. Você vai ter um exercício aqui. Se você quiser um exercício que vai ser um pouco mais profundo, ele vai junto no resumo, só que bate essa meta de comentário para ter o resumo de tudo que a gente falou aqui. E não é um resumo curto, vai ter os detalhes dessa aula, até para você divulgar com outras pessoas. E o exercício, a tarefa, tá? Então, o exercício que eu vou deixar hoje pra você... Peraí, já vou passar, deixa eu só... Amanhã, o que a gente vai ver na aula 2, gente? Lembra que eu falei dessas feridas de insegurança, de dependência, de me sentir lesada, né? Que eu me sentia lesada, não pertencente. Isso aqui eu vou discorrer mais com vocês amanhã. Origens, né? Enfim, esses outros desertos aqui que você pode estar vivendo, né? Deserto de ciúme. Amanhã a gente vai abordar muito isso, então você não pode perder, além de mais um elemento da nossa tríade aqui da atração que você precisa transformar. Que foi, Tatiane? Galera perguntando onde vai sair o resumo. Nos grupos do WhatsApp, tá? Mas a Tatiane já vai postar aqui a frase, vocês têm que comentar lá. Tá? E o exercício, gente, de hoje que eu vou deixar pra vocês, vai ser um exercício, primeiro, entendam uma coisa, tá? O inconsciente, lembra que eu falei que hoje eu abordei inconsciente? Eu ainda não consigo te trazer um exercício tão profundo, porque eu ainda tô te preparando. Senão você vai ficar aí um pouco mais lá pra frente, a gente vai ter. Só que, né, eu não consigo te aprofundar demais. Então hoje o que eu quero fazer é trazer um exercício que já vai te ajudar a perceber coisas do inconsciente, mas ainda não é o mais profundo, tá? Mas já começa a fazer isso agora. Qual que é o exercício? Você vai pensar, lembra que eu falei que você precisa de uma postura que vai te curar, digamos assim, uma postura de alguém que anda curado diante da vida? Eu quero que você faça um exercício que você vai trabalhar questões inconscientes e você vai expandir um pouquinho a sua mente, tá? Então você pode fazer agora e você pode continuar fazendo, que vai ser melhor se você continuar a partir de amanhã. Como que é um exercício de postura de poder? Porque lembra que eu falei pra você que eu quero que você saia daqui mais atraente. A gente tá fazendo uma imersão pra você ser mais atraente e mais interessante. O que seria esse exercício de postura de poder emocional? Basicamente, você vai começar a partir de hoje a prestar atenção se quando você respira, você sente poder. Como que você faz isso? Eu tô respirando aqui ansiosa ou eu tô respirando insegura? Porque a nossa respiração, ela fala. Depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas por hoje, o que eu preciso? Que você, quando respirar, você jogue poder pra dentro. Então vai ser basicamente assim. Poder. Poder. Até você entender que existe uma força dentro de você. Para que você perceba a sua postura, o quanto você não está se sentindo poderoso, digamos assim, e se colocar nessa postura, você vai prestar atenção também se você consegue falar acessando essa parte aqui. Então, só para o exercício ficar mais claro. Você vai, primeiro de tudo, prestar atenção na sua postura de poder, né, ereto. A sua respiração, você vai jogar poder para dentro. Poder, cura, você pode jogar cura também, poder e cura, você tem que abrir o peito, é uma postura de poder, você tá aberto pra vida, você quer curar essas feridas, você quer ser rebelde, né?
E esta respiração também que vai controlando e vai jogando para dentro esta sensação de poder. E o último ponto, e muito importante, que eu faço muito esse exercício, é perceber se você tá falando no grave. O que é falar no grave? Jogar a sua voz para cá, quando você for ter conversas importantes com alguém, ou quando você de fato estiver no dia a dia, né, falando. Você tem que perceber, ó, pra você sair do inconsciente. Por quê? Porque tudo isso que eu tô falando a gente faz automático. Você não presta atenção na sua postura, você não presta atenção em nada. Então você precisa, a partir de hoje, pensar. Então eu tenho que pensar se a minha respiração, ela está jogando poder pra mim. Você vai ver que se você fizer uns 2, 3 dias, você já se infla. Abrir o seu peito, então eu preciso abrir o meu peito, eu preciso jogar poder pra dentro através da minha respiração, sair do automático, porque se você não faz isso, você não percebe o seu inconsciente te autodestruindo. Lembra que a gente tem que combater esse inconsciente que te destrói? Então é isso, respiração jogando poder, abre o peito e fala, sente sua fala aqui. Faz um teste aí todo mundo. Faz aí, Tatiane, fala. A sua voz, ela sai ou muito aqui ou nasalizada. Joga a sua voz pra cá, ó. Você tem que sentir a sua voz aqui. Você sente vibrando aqui. Tem que vibrar, ó. Vocês estão fazendo aí? Alguém conseguiu fazer? Vocês estão fazendo aí, galera? Tô esperando aqui responderem. Tá. Bom, vamos dar andamento, vai ter que encerrar, já deve estar dando mais de 1 hora aí, né? 1h e pouquinho. Nossa senhora, passou 10:08. Então vamos recapitular para quem chegou depois o que vimos nessa aula. Lembrando que se a gente bater a meta de 4.000 comentários, vai ter resumo com tarefa. O resumo que eu vou fazer aqui é só para recapitular mesmo, que basicamente hoje na nossa jornada a gente começou o quê? A gente começou a entender que existe uma vida que não é autodestrutiva. Uma vida em que você se abre para ela, em que você não tem só feridas, em que você não só se ataca. A gente viu também que se a gente repete ciclos, nós estamos em um deserto, né, que é a repetição de ciclos. Então a gente precisa sair daqui. E o deserto, ele não é desespero, ele é lugar de crescimento, tá? A gente também viu isso daqui hoje. A gente viu depois as questões do inconsciente, então a gente entendeu que o inconsciente é o primeiro da tríade da atração. Informação importante que você não pode sair daqui sem. Todas as pessoas que você atraiu tem a ver com o seu inconsciente, tá? Ele é muito importante. Essa galera toda aí, ou poucas pessoas que você atraiu, tem a ver com o seu... Essa galera toda, ai, eu me entregando aqui. Tem a ver com o seu inconsciente, tá? Então ele é o primeiro da tríade. E por último, você precisa colocar mesmo dentro de você essa crença, né? Que você vai se desenvolver, que você vai se abrir, porque se você se fechar não adianta, e que você vai curar feridas para ter liberdade emocional. E aí você sai dessa escravidão, desse deserto, dessa sensação ruim o quanto antes. Certo, minha gente? Show de bola. Post tá indo pro ar agora. Deixa eu falar aqui, deixa eu bater uma... de preferência? Olha, o pessoal foi até o final. Que lindo! Amanhã a gente continua essa jornada. Gente, ajudou vocês? Me falem aqui se ajudou. Posta lá, Tatiane, que ela vai fazer o post. 4.000 pessoas. Pra gente liberar o resumo e tarefa. Ó, joga aqui, ó. Voz aqui, você tem que sentir. Ó, minha voz tá aqui agora, tá mais grave. É só um exercício de consciência do que você tá falando. De como está a sua postura. Foi. Certo? Você colocou uma legenda, o que a pessoa tirou dessa aula? Exatamente. Tatiana invadiu meu Instagram, meu povo. Ajudou? Me digam quem vai estar. Agora eu quero aqui o comprometimento. Quem vai estar na aula de amanhã? Bota a hashtag rebelde até o fim. Nós somos um movimento. Nós vamos quebrar cadeias de gerações. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Eu quero quebrar a cadeia de milhares e milhares e milhões de pessoas. O meu objetivo, na verdade, é 1 milhão, 1 milhãozinho, né, de pessoas quebrando as cadeias da família com liberdade, sabe? Faz diferente. Fez sentido? Rebelde até o fim? Eu estarei amanhã. Valeu a pena, gente? Me falem aqui se valeu a pena. O que vocês mais gostaram?
que vocês mais gostaram da aula de hoje? Muito boa. Rebelde até o fim. Cadê meus flamingos? Estão aí ainda, galerinha? Hoje eu tô em homenagem a eles, né? Tem um bicho aqui também. Essa casa tá virando um... Tudo que eu vou comprar agora eu penso nos benditos. Nossa, é verdade. Essa mesa virou o ponto certinho pra guardar tudo, né? Rebelde até o fim, tudo. Vamos ver o feedback de vocês. Valeu a pena, impactou muito. Eu sei, gente, esses conteúdos são pra impactar. Mas se você é rebelde até o fim, você vai gostar. Esse impacto é bom demais. Porque me impactou também, foi por isso que eu mudei, né? Senão tava lá até agora me funhanhando, né, meu povo? Certo? Muito obrigada, eu espero você amanhã às 9 horas. Um beijo no seu coração e até!